necessidade para viver e para existir. E quando pensamos em tirania, a gente associa isso também a uma questão de medo, aquele processo que nos inibe, aquela coisa que é reativa, que parte de uma reação de dar passos para trás. A sua única ação é seguir para trás. E eu lembro do meu pai quando ele falava que, filho, quando você crescer, filho, você vai perceber que o medo vai passar, mas não passou. O medo não parou. O medo continua mais forte. E antigamente, quando nós definíamos o medo como um vício, hoje se tornou virtude. As pessoas acham bom ter medo. As pessoas acham interessante ter medo, porque o medo te faz ter cautela em algumas coisas. Mas a Bíblia Sagrada não fala muito sobre isso, e principalmente a neuropsicologia também não fala muito sobre isso. Eu não vou falar sobre neuropsicologia porque eu não tenho esse domínio e nem vou me arriscar. A dona Raquel, ela é mais conhecida como minha tia também, viu? Então eu tenho uma certa liberdade. Eu falar, tia não, doutora para vocês, tá? Mas para mim é tia. Deixa eu ver isso aqui. Graças e paz, irmãos. Amém. Não é tia, ainda tia legalzinha, né, Rodrigo? Não sou doutora, não cheguei a um doutorado. Eu sou a Raquel, psicóloga, tenho essa especialização há 23 anos, trabalho nessa área, gosto muito do meu trabalho e agradeço por estar aqui, pelo convite, porque eu tenho curtido vocês, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e enche o meu coração de alegria, porque eu lembro do profeta Joel quando ele diz que nos últimos tempos os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. E eu tenho visto o levantar de Deus no meio das igrejas através dos jovens, com visões que Deus tem tido. Então me alegra muito cada vez que vocês se reúnem e que eu vejo lá no Facebook, estou curtindo vocês lá, me alegra muito e eu agradeço a oportunidade que Deus me concede de estar aqui. Estou acompanhada da minha sogra, que é mais mãe do que sogra, tem 80 anos, mas espírito de jovem, é uma bênção. Eu falei para ela que eu vim aqui, ela falou, eu vou com você. Né? Meus filhos, Tiago e Paulo, minhas heranças, minhas flechas, meus guarda-costas, né? As bênçãos que Deus, galardão aqui na terra que a gente já tem recebido. Sou esposa do pastor Kenji, né? E estou aqui para dividir com vocês um pouquinho. O Rodrigo pediu para eu passar a parte técnica do conceito de medo, né? Então, o conceito de medo, ele está ligado ao conceito das emoções, né? Então, nós vamos falar um pouquinho rapidamente, bem passando, não dá tempo de aprofundar em nada, sobre a teoria das emoções. Pode passar para mim, por gentileza? Isso. Então, o primeiro slide que tem lá, vocês vão verificar que é um encéfalo, tá? Ele está ali cortadinho, lobo temporal esquerdo, e lá nós temos um localzinho que se chama sistema límbico, e dentro desse sistema límbico tem uma pequena regiãozinha lá que é chamada de amígdala. E a amígdala, ela é responsável pela emoção, por desencadear a questão do medo. Então nós vamos pensar um pouquinho nisso. Outro dia eu recebi dessas mensagenzinhas de bom dia que vem no WhatsApp, e um pastor falando, e ele estava falando sobre o medo. E ele disse assim, ele iniciou a fala dele dizendo que o medo é um espírito que se apossa da gente e que atrapalha e que nos impede de caminharmos. Nessa parte teológica a gente vai deixar para o pastor depois. Mas eu discordei um pouco da fala dele, né? Porque nós temos uma região lá no cérebro que é responsável por esta emoção, pela questão do medo, tá? Então existe uma localização anatômica. Então esse sistema límbico, a amígdala que eu falei, pode passar, por favor? Isso, né? Que ela é uma estrutura-chave para integrar as emoções, ditar os comportamentos e dar as respostas que eu vou precisar para o meio ambiente, tá? Como que eu sei que essa amígdala é responsável pelo medo? Então, abriram lá o encéfalo, no lobo temporal, viram lá um lugarzinho escrito medo? Foi assim que determinaram? Não, foi através de experimentos.
houve um experimento em que eles colocavam um petisquinho para os macaquinhos, né? E junto a esse petisquinho eles colocavam uma cobra de borracha. E os macaquinhos não se aproximavam de jeito nenhum quando tinha cobra. Então aí eles retiravam a cobra, os macaquinhos davam a resposta rapidamente, iam lá e comiam o petisquinho. Só que eles perceberam que os macaquinhos que sofreram uma lesão nessa região, eles iam, pegavam o petisquinho e além disso pegavam a cobra e brincavam com ela. Então eles começaram a perceber que esta região onde havia tido a lesão nos macaquinhos, lá a região da amígdala, estava relacionada à questão de dar ou não uma resposta ao medo, né? Mais tarde começou-se a fazer uma cirurgia em humanos, em pessoas que tinham assim epilepsia e que durante o dia tinha cerca de 30, 40, 50 convulsões por dia. Então assim, um grande sofrimento. Então assim, optou-se por tirar esse sofrimento das pessoas e a região que estava implicada, que é implicada com a epilepsia, é exatamente nessa região do sistema límbico. Então eles fizeram a cirurgia, tirou os sintomas da epilepsia e eles perceberam que esses pacientes perderam a resposta do medo. Então aí ficou comprovado que essa região do cérebro, ela é responsável pela emoção, pela sensação do medo. Vamos lá, pode passar, por favor. Então nós vamos ver que o medo ele tem bases fisiológicas, tá escurinho, acho que não deu para ler. Biológicas, fisiológicas, emocionais e comportamentais. Então essas são a base do medo. Quais são as bases biológicas do medo? Do ponto de vista biológico, é um conjunto de reações químicas, passa aí por favor, que organiza as respostas comportamentais adequadas para certas situações. Elas garantem a sobrevivência, por exemplo, dos animais. Por que os animais não são extintos, né, na cadeia alimentar? Porque o medo, no ponto de vista biológico, essas respostas vai garantir que esses animais, por sentirem medos, se preservem, né? E nos humanos, qual é o lado que é importante no medo? Do ponto de vista biológico, o medo vai alterar o comportamento para aumentar as chances de sucesso. Por exemplo, fui lá na escola, não estudei, fui mal na prova, quando marcar outra prova, isso eu vou me lembrar. E vou ter medo de passar por essa situação de novo. Então eu vou estudar. Então a base biológica nos humanos vai aumentar as chances de sucesso. Houve um estudo feito por antropólogos que eles viram que em qualquer cultura o medo ele é expressado, a base biológica, a expressão do rosto é igual tanto lá numa tribo bem distante como nos povos mais civilizados, né? Então eles identificaram as mesmas emoções que nós chamamos de emoções primárias, tá? Expressão facial, alegria, tristeza, medo, nojo, raiva e surpresa. Então são essas expressões faciais que elas são comuns em qualquer cultura. Pode passar, por favor. Do ponto de vista fisiológico, isso. Do ponto de vista fisiológico do medo, vai levar o meu corpo a transformar os estímulos inexpressivos em sinais de alerta. Então, quando eu estou andando, caminhando, numa situação, fisiologicamente, meu corpo vai responder com alguns sintomas, que é a sudorese, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, a suprarrenal passa a secretar hormônios relacionados ao estresse, né? Por isso que situações muito estressantes, normalmente ela envolve muitas questões de medo. E quais são as minhas respostas? Ou eu vou correr numa situação de medo, ou eu vou lutar, ou eu vou paralisar, que é aquilo que a gente chama de congelamento, né? Há alguns anos atrás, nós éramos lá da igreja de quarto centenário e um bebezinho, ela estava muito doente, os médicos tentando. Quando chegou assim no momento em que os médicos disseram que não havia mais o que fazer, a mãe paralisou. Ela ficou como se ela fosse paraplégica. Ela não conseguia andar, levou algumas semanas para que ela conseguisse retomar os movimentos. Porque
tem uma resposta fisiológica do medo no nosso corpo. Pode passar, por favor. As bases comportamentais do medo. Então, as respostas eram para preservação ante um perigo real. Essa aguinha é minha, Rodrigo? Graças a Deus. Quem pegou vai ter o galardão, viu? Então, qual que é o meu comportamento, né? Então, assim, é uma resposta para preservação ante um perigo real. Por exemplo, eu estou andando num determinado lugar, sei lá, uma calçada conhecida, né? E aí, vem um carinha e me assalta naquele lugar. Então, eu vou desenvolver as reações fisiológicas, vou ter taquicardia, sudorese, vou paralisar, ou vou correr, não devemos correr. Vou ter aquelas situações todas. Então, aquele medo, naquele momento, ficou presente. Então, é uma resposta de preservação de um perigo real. Eu estava andando, alguém veio me assaltar e eu tive toda aquela reação. Então, isso é o medo. Isso é o medo que a gente chama medo normal. Tá? Mas o medo, ele pode se tornar patológico. Daí é onde aí a gente entra nas respostas irracionais que podem desencadear os transtornos, tá? Então, aí, segundo o CID-10, que é formulado pela Organização Mundial da Saúde, e o DSM-5, que é da Sociedade Americana de Psiquiatria, tá? Pode passar, por gentileza? O que é os transtornos? Então, assim, o medo legítimo. Por exemplo, um outro exemplo, eu estou andando numa local, veio um pitbull em minha direção, é natural eu sentir medo. Graças a Deus não tenho nenhuma lesão na minha vida, eu vou sentir medo, eu vou paralisar, eu vou correr, eu vou suar. Isso é o medo, tá? Só que aquela situação, ela pode se tornar um transtorno, tá? Então, toda vez que eu estiver andando na rua, eu vou disparar todos esses sinais fisiológicos sem a presença do perigo, tá? Então, aí a gente entra já na questão dos transtornos, dos medos. O consultório está cheio de gente atualmente com medo, mas não é medo, aí já se torna um transtorno. O que é um transtorno? É um conjunto de sintomas ou comportamentos. Eles precisam ser clinicamente reconhecíveis, associados a um intenso sofrimento, tá? Sofrimento profundo. A parte socioocupacional, a parte afetiva, a parte familiar, há um prejuízo de forma global no indivíduo, porque é associado a intenso sofrimento e vai interferir na vida da pessoa. Que são os transtornos que a gente tem ouvido, né? Transtorno fóbico, transtorno de ansiedade, obsessivo-compulsivo, dissociativos e conversivos. Como eu tenho tempo, vou falar um pouquinho, tá, Rodrigo? Eu estou com o meu cronômetro aqui. Eu tenho medo de passar o horário. Então, os transtornos, por exemplo, os fóbicos, eles caracterizam... Isso. Você passa para mim? Isso, já passou. Caracterizam-se por medos intensos e irracionais, tá? Pode passar mais um, tá no outro. Isso, os transtornos fóbicos. Qual que é a característica? Medo intenso e irracional. De situações, objetos ou animais que objetivamente não oferecem perigo ao indivíduo. O perigo não é real e nem proporcional à intensidade do medo. Por exemplo, nós temos a agorafobia, que é o medo de espaços amplos, de congestionamento. Eu tinha uma paciente que ela saía mais cedo do serviço, tinha uma dificuldade tremenda, que ela trabalhava em São Caetano, ela tinha que atravessar a Bandeirantes, então ela fez o esquema que ela precisava sair mais cedo, porque se ela saísse em cima do horário e pegasse congestionamento, ela largava o carro onde estava e saía andando desesperada. Tá? Então, é esse medo, agorafobia. A pessoa tem medo de ponte, tem medo de túnel. Imagina você pegar, né, um túnel, né, num congestionamento, a pessoa entra em pânico, tá? E é uma fobia, é um sofrimento muito grande. O que acontece? Eu vou ter prejuízo nas possibilidades e nas vivências. A pessoa não vive, né? Ela fica condicionada a este medo. Pode passar, por favor? Dentro da fobia ainda a gente tem medo de animais, tá? Barata, sapo, cobra, passarinho, cachorro, cavalo e peixe. Esses dias uma paciente apareceu, ela tem medo de peixe.
Então, quando ela vai no Carrefour, ela olha aquela banca assim de longe e é um sofrimento, né? E aí a gente pesquisando como é que aconteceu isso, como que aconteceu essa dificuldade, o pai dela pescava e os bichinhos pulando, ela pequenininha, e o pai fazia ela pegar no peixe pulando. E aquilo tornou um trauma para ela que era difícil, né? E o mais engraçado que ela veio, depois de muito tempo sem namorar, toda feliz, né? Dizendo que estava namorando, porém o hobby do rapaz era pescar. Né? Então é uma situação muito difícil. E a gente estava trabalhando nisso, porque ele é todo empolgado, é daqueles que vai para o Pantanal e pesca e posta, né? Então imagina a situação, causa muita dificuldade. Medo de ver objetos como seringa, sangue, faca, vidros quebrados, tá? É outro tipo de fobia. O indivíduo reconhece o caráter irracional e desproporcional do medo. E a pessoa fica assim, se sentindo muito inadequada. Ela sabe que é irracional isso, mas ela não consegue se livrar. Pode passar, por favor. A fobia social. Tá? Isso é uma coisa muito comum, que é um medo intenso e persistente de situações sociais que envolvam contato interpessoal, quando é necessário demonstrar desempenho ou em situações competitivas de cobrança. Então, é assim, uma intensa angústia ao falar em público, apresentar seminários, palestras, principalmente quando é um meio estranho e pessoas tidas como superiores. Quer dizer, envolve toda a vida da gente, porque desde pequeno a gente tem que aprender a dar seminário, a falar na frente da sala, e aí depois a gente vai para o trabalho, muitas vezes teremos reuniões, né? Então vai ficando essa situação bem difícil. A fobia social é uma coisa muito comum, tá? Existem casos que é tão intenso que a pessoa se tranca no quarto dela. Então, por exemplo, um caso de um rapaz que é veterinário, fiz a testagem QI muito superior, só que ele não sai de dentro de casa, ele não desenvolve o trabalho, a profissão, um rapaz jovem, 27 anos. Por quê? Fobia social. É muito comum e muito preocupante. Pode passar, por favor. Aí, nós falamos dos transtornos fóbicos, a gente vai falar agora rapidinho dos ansiosos, tá? Ansiedade generalizada, presença de sintomas em grande parte do dia. A pessoa vive ansiosa, a pessoa não relaxa. Não sei se isso faz sentido para algum, mas é assim, incrível a quantidade hoje em dia que nós temos, tá? E veja, 80% dos meus pacientes são cristãos, tá? E sofrem de ansiedade generalizada. Crise de ansiedade são crises intermitentes. De repente vem aquela coisa assim no coração, aquela angústia, aquele mal-estar, isso é uma crise de ansiedade. Com vários sintomas ansiosos, que é a sudorese, que é a taquicardia, né? Não tem ninguém apontando a arma para ela, mas é como se ela estivesse. Isso é uma crise de ansiedade. Crise de pânico, intensa ansiedade com importante descarga do sistema nervoso central, ou autônomo, desculpe. A crise de pânico, ela realmente traz, assim, a pessoa tem desarranjo intestinal, é muito complicado, a sudorese, sabe? Publicamente, então assim, causa muito constrangimento. E o transtorno de pânico, síndrome do pânico, é uma linguagem comum, né? Então são crises de início abrupto e de curta duração. Dá aquele desespero, por exemplo, de entrar no shopping, tá? E aí passa rapidinho. Como é o tratamento? Se expondo à situação. Normalmente, nos transtornos, tanto fóbicos como ansiosos, a nossa tendência é fugir. Por nos sentirmos paralisados, a gente foge. Então, assim, se a sua fobia é social, fale em público. Mesmo que não seja aquela mil maravilha, fale em público. Se a sua fobia é estar em um lugar fechado, vá para um lugar fechado. O que vai acontecer? Você vai ter a crise, você vai ter um pico, mas pode ficar tranquilo que você não vai morrer, porque a sensação é, eu vou morrer. Então, deixa a crise subir até o pico que ela vai começar a diminuir. E aí você racionalmente vai ver que você não morreu e que você está conseguindo vencer isso, tá? Essa é uma das estratégias de tratamento, tá?
Nesses quesitos aqui desansiosos, quando vocês puderem ler aquele capítulo lá da história de Sansão, quando o anjo aparece para dizer para a mãe dela e para a mãe dele, para Manoá, que eles teriam um filho, eu vejo todos esses sintomas no Manoá. Terminando com uma crise de pânico mesmo. É bem interessante, depois vocês leem esse capítulo. Por que eu estou falando isso? Porque os heróis bíblicos também passavam dificuldades. Abraão teve medo de dizer que Sara era a esposa dele. Não foi isso? Por 2 ocasiões. Medo terrível. Né? Elias, depois de vencer 700 profetas, pastor? 300 profetas de Baal, teve medo de uma mulher, a ponto de entrar numa caverna e ficar lá. Jesus no Getsêmani, a Bíblia diz que ele foi tomado de um pavor tão grande que ele suou gotas de sangue. Por que eu quero dizer isso? Pode pôr lá no último, querido. Por que eu quero dizer isso? Porque nós temos que pensar, né? O fato de sermos cristãos não nos torna super-homens nem super-mulheres. Nós temos visto o sofrimento de muitos irmãos e irmãs por conta de um pensamento de que nós temos que, pela fé, vencermos todas as coisas. E com certeza, pacientes que têm fé saram mais rápido, se estruturam mais rápido. Mas eu quero deixar com vocês essa reflexão. Porque nós temos sido tão alarmados por causa principalmente de pastores e líderes com dificuldades, até de tirando a vida, porque muitas vezes nós ficamos com este pensamento que o povo de Deus, né, que o medo não é de Deus, que o medo é um espírito, que eu devo combater isso. Certamente, eu entendo o homem como Mateus 2,37 diz lá: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, tá? Então, é amar a Deus com a mente, envolve o ser como um todo. Então, queridos, alguns casos é com o pastor no gabinete de oração. Outros casos é no psiquiatra, não é no neurologista, não. É o psiquiatra que cuida da gente. E em alguns casos é psiquiatra com terapia. Então, a minha palavra de incentivo, de ânimo para vocês é que vocês tenham esse olhar. Nós temos dificuldades. Jesus disse que nós passaríamos por dificuldades. E até o que o nosso corpo não seja glorificado naquele grande dia, nós estamos sujeitos àquilo que Adão e Eva colocaram para nós na nossa herança, na nossa descendência. Então, a minha palavra a vocês é essa, de incentivo, no sentido de que nós temos que amar a Deus com a mente. Não é só o espírito. Nós temos que ter a humildade, se precisar, ir atrás de ajuda, ir atrás do médico, se é questão de corpo, se é questão de mente, é psiquiatra e psicólogo, e se é questão de espírito, são com os líderes espirituais. Que Deus abençoe vocês, tá? Tá aqui a minha palavra. Eu não sei se consegui abordar o que você queria, Rodrigo, mas agradeço, tá, essa oportunidade e devolvo a palavra para você. Bom? É para o outro Rodrigo. Obrigado pela palavra, pelo ensino. Só corrigindo, né, que eu estava aqui viajando no bom sentido, quando a senhora falou dos profetas de Baal, eu lembrei de Gideão, aí eu falei 300, mas não é o 300, 600, né? Acho que são 600. Quantos são, pessoal? O Rodrigo tem que fazer o negócio dele. Eu consigo. Quantos são, Rodrigo? É? É que sabe o que é, uma Raquel? É que quando o mundo começou, né, o pessoal cantando a poesia, eu estava sem fobia. Tava tranquilo.
a sem dedo nenhum. Aí eu vi a irmã falando, depois você apresentou ela, aí a fobia foi crescendo, fui vendo ela falar, eu falei, meu Deus, misericórdia, né? Como eu sou pequenininho. Mas tudo aquilo que a irmã falou realmente tem sentido, um conteúdo muito específico e bom para esse esclarecimento. E eu queria apenas agregar um pouquinho mais, até para descontrair um pouquinho para nós aqui, e acrescentar essas questões de fobia, porque é algo muito sério. Por exemplo, eu anotei alguns aqui, e olha só que interessante. A irmã falou, né, algofobia, medo de sentir dor. Olha só. Mas tem outros aqui até engraçados também, que as pessoas vivem isso na sua vida, né? Por exemplo, tem uns nomes aqui difíceis de falar, mas vamos tentar, né? Não vou falar em línguas, porque nós somos uma igreja batista, tradicional. Mas olha só, alodoxafobia. Aleluia, glória a Deus. Quantas as mãos? Medo de confrontar opiniões. Não sou eu. Não tenho. Não sou eu. Eu acho que, não sei se foi o Rodrigo ou o Alexandre falou, medo de ficar solteiro, anubidafobia. Porque esses nomes não fazem parte do meu vocabulário, às vezes sai assim, né? Medo de não casar? Olha só, olha que interessante, medo de mulheres bonitas. Tem algum aqui? Eu não tive esse problema. Caliginofobia. Existe isso, gente. Medo de ir na igreja. Demônio! Existe. O demônio. Demônio. Não, olha só. Eclesiofobia. Desculpa algumas pessoas, não sei, eu estou olhando assim, né? Medo de ficar careca. Você já passou dessa fase, né, Paulo? Você já. Olha só. Fala crofobia. Medo de casar. Não, esse não, é o Jonathan. Aluno desse medo, né? Não. É o Ju. É o Ju, tá bom. Gamafobia, olha só. Medo de ouvir sermões. Eu acho que todos os líderes. Homilofobia. Gente, medo de ficar gordo. Ai, eu? Sou eu. Obesofobia. Medo de sogra. Eu não tenho esse problema, hoje eu almocei lá. Olha só, até o nome é feio, não da sogra, mas. Foco, não da sogra. Penterafobia. Ó, medo de falar em público. É que eu estou selecionando alguns, por isso que eu estou. Glossofobia. Essa aqui é meio esquisita, mas tem gente que tem isso. Medo de sombras. Já pensou? Nossa, olha! Se andando assim. Deixa eu ver a sombra aqui. É o medo da sombra dele. A gente está brincando, mas realmente é muito sério isso, né, gente? Tem gente que sofre com tudo isso. É aqui, olha só essa. Medo de tomar banho. Ai, Esse no frio todo mundo. No frio, né? No inverno. Todo mundo tem essa fobia. Abrutofobia. Meu Deus. Haja desodorante, né, gente? Não vamos tomar banho. Se vocês deve ter todo mundo isso lá. Vamos aqui seguir em frente, né? Porque tem bastante coisa, mas há uma série de fobias que vai entrando na nossa vida.
É o que a irmã falou. Muitos, resumindo assim, né? Porque eu quero ser bem objetivo. Quanto tempo eu tenho, Rodrigo? A irmã falou que tinha tempo, ou no meu tempo? Você não falou. Pastor, a igreja é como sua. É o último, né? Então a gente pode ficar até amanhã, que é domingo, já faz o culto aqui. A igreja é sua, pastor, você fecha. Vigília, ó. Quem vai pedir a pizza? Mas é o seguinte, gente, essas fobias a gente vai tendo com os traumas que nós vamos tendo na nossa vida, né? E esses gatilhos, eles vão acontecendo mesmo quando a gente não está diante de uma situação. Porque eu nem vou me arriscar, mas vocês prestaram atenção no que ela falou, né? Nós temos essa, eu vou chamar aqui no meu termo, tá? Nós temos esse gatilho, essa válvula que dispara sempre quando você está numa situação inusitada, ou não, né? Inusitada porque vai acontecer ali um trauma e aquilo vai gerar um medo de você e você pode carregar isso pelo resto da sua vida. E aí, pensando nisso, eu pensei em duas coisas assim, eu desenvolvi aqui, o Murilo não está hoje, ele deve estar estudando, né? Mas eu desenvolvi uma teoria aqui, simples assim, do medo. O medo para mim, pensando bem rápido assim, eu já vou aplicar isso para nós, eu diferencio em duas coisas. Perder o que tem e ganhar o que não tem. Essas duas coisas. Por que perder o que tem? Porque quando, vamos pegar um exemplo aí, se você desenvolveu um medo de cachorro, você não tinha esse medo, você era corajoso. Então quando você desenvolve esse medo, você perdeu a sua coragem, ela se foi. Quando uma pessoa casa, e ela está bem alicerçada na sua família, estrutura familiar, na sua casa, enfim, no seu trabalho, e quando ela perde alguma coisa, ela tinha aquilo, então ela perdeu, não tem mais. Então eu acredito que essas fobias, os medos que nós desenvolvemos na nossa vida, ela gera isso, medo de perder o que se tem. Quantos de nós, às vezes, talvez muitos jovens aqui, tiveram a dura tarefa de decidir se ia mudar de emprego? Você está lá, bem instalado no seu emprego, você gostou, você gosta lá daquele local, do seu salário, mas veio uma proposta maior, de um salário maior, de um ambiente melhor. Então você, ao mesmo tempo que você quer ir, tomar essa decisão, você também tem medo de perder aquele emprego que você tinha, ou que você estava instalado. E ganhar também o que não tem. A gente também desenvolve, nós como seres humanos na sociedade, o medo de ser taxado, de ser rotulado. Se eu não tiver isso, então eu vou ser o pior da turma. Então a gente gera medo no nosso coração de ser discriminado, de também ser o mais feio da turma, a pessoa que é o pior de jogar bola, sabe essas coisas que a gente tem, essas crises que entre essas e outras, a gente gera isso no nosso coração. Isso tudo, queridos, nós vamos ter na nossa vida, não tem jeito, não tem como pular isso. Mas é o que a irmã falou, e essa semana eu estava até conversando com a Juliana, minha esposa, e uma das coisas que eu acredito muito é você confrontar esse medo, e realmente é o que ela falou, né? Uma das técnicas, uma das formas de se vencer esse medo. Opa, chegou uma água, obrigado, viu? Uma das formas, uma das técnicas de se vencer essas fobias e esses medos que talvez você tenha, seja qual for, mesmo que seja esquisita para muita gente, mas de repente você que está aqui tem, é você confrontar isso. É você mesmo dar esse passo, reconhecer e ir à frente daquilo que você precisa vencer. Mas olhando para a palavra de Deus, o que ela diz para a gente? Eu estava pensando que desde lá de Gênesis, a gente já vê o medo na história da humanidade. Se você tem sua Bíblia, vamos passear comigo lá. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, para quem não sabe, é o primeiro livro da Bíblia.
Mas como o Alexandre falou, amanhã vocês vão ter uma aula top na escola bíblica, então venham que vocês não vão perder, hein? Vai ser muito bom. Gênesis capítulo 3, olha só que interessante o que diz aí, a partir do verso 8. Ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Verso 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Não sei se está assim na sua versão. Tem alguma versão diferente na palavra medo? Maioria é medo, né? Está lá no verso aqui. No verso 10, isso. Porque o homem respondeu a Deus: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Então nós vemos, desde lá de Gênesis, que quando o pecado, vocês conhecem muito bem a história, mas quando o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? O medo também entrou. Na verdade, Deus não criou o homem com esse medo. Por quê? Dá para a gente entender isso. Porque Adão e Eva conversavam com Deus, nus. Se as crianças tamparem os ouvidos, mas isso aí é normal. Mas eles conversavam pelados com Deus. E a maioria de nós, nós temos vergonha de ficar nu na frente, às vezes, do cônjuge. As crianças, né, elas crescem com esse sentimento também. Não sei ainda qual é o sentimento da Lívia, vou usar aqui o exemplo da nossa casa. Mas quando ela vai fazer xixi, ela tem lá o piniquinho lá no banheiro, o nome dela ela já olhou, né? Tá ligada, tá olhando ali, ó, no celular, mas né, falar. Mas quando a gente vai levar ela para fazer xixi lá no banheiro, que tem o piniquinho, ela fala: papai, sai daqui. Ela fala: sai daqui. Então, assim, ainda, claro, é muito pequena, ainda não há uma forma de dialogar e entender por que ela fala isso. Mas o fato é que, assim, ela se sente desconfortável por eu estar ali. Tem que pegar ela, levar ela, né? Ainda mais ela está desfraldando, então a gente tem que ficar de olho, senão é xixi em cima do sofá, na sala, né? Então a gente tem que ficar de olho. Quer fazer xixi, Lívia? Não. Aí passa 15 minutos, quer fazer xixi, Lívia? Quer? Então vamos. Mas é assim. Mas chega lá, ela fala assim: papai, sai daqui. Então, o que isso representa para mim? Representa que ela quer expressar alguma coisa. Ainda não tenho essa amplitude de saber o que ela está falando. Mas por que a gente tem esse medo? Assim como Adão e Eva tinham. Porque eles conversavam nus na presença de Deus. Para eles era normal. Só que o pecado entrou no mundo. E aí, ele retrata isso: olha, eu estava nu e por isso fiquei com medo. Alguma coisa me incomodou. E o medo para a gente, né, essas fobias que a gente desenvolve, sejam por traumas, por experiências ruins na nossa vida, é tudo isso. A gente sente medo de certas situações e não quer passar por elas. Então a gente vê que o medo, ele existe desde quando tudo começou. E se você pegar aí, como a irmã falou, alguns heróis da Bíblia, alguns personagens, referência da Bíblia, você vai ver realmente medo no coração deles diante de tantos desafios. Você pega, como ela mencionou, Abraão, nós vemos Moisés, quando teve aquele chamado, Deus fala com ele ali na sarça ardente, e ele dizendo: olha, não, mas eu não falo direito. Ele começa a colocar algumas desculpas, e aquilo nada mais era do que medo de enfrentar os desafios. Quando você vai mais para frente, eu estou aqui saltando, né, para vocês terem uma noção, mas a gente vê vários, por exemplo, Gideão,
Quando ele estava lá malhando o trigo, o que ele estava fazendo ali? Ele estava com medo, porque se você pega lá o contexto histórico, os inimigos de Israel, toda vez que eles entravam, eles invadiam lá Israel e eles acabavam com as colheitas de lá. E o texto fala, lá em Juízes, que chegou um momento que os israelitas começaram a se esconder de medo. Então eu estou pincelando aqui algumas histórias, só para você lembrar que realmente o medo ele existe na vida do ser humano, desde aquela época que o pecado entrou no mundo. E ele sempre vai existir na nossa vida. De uma certa forma, o medo instintivo, vamos dizer assim, ele é produtivo na nossa vida. O que é o medo instintivo? É quando, vou usar esse exemplo, quando você está lá, diante de decidir qual o emprego que você vai, isso faz você racionalizar todas as coisas. Faz você pensar assim, o que é bom para mim? Será que é bom eu tomar esse passo? Será que é bom eu não ir? O que será que é melhor? Eu preciso mudar para o Rio de Janeiro, mas espera aí, vai compensar, vai trazer benefício para mim? Então esse medo instintivo, ele é produtivo na nossa vida, mas quando ele passa desse limite, aí já se torna ruim para nós. Agora, indo lá para o nosso maior modelo, que é Jesus, no livro de Mateus, pulando agora, bastante coisa lá do Antigo Testamento para o Novo Testamento, se você quiser abrir, capítulo 8, eu selecionei esse texto aqui, capítulo 8 de Mateus, a partir do verso 23. Diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então aqui, pulando, como eu disse, do Antigo Testamento para o Novo, esse exemplo que Jesus sempre, para mim, vai ser o maior modelo para a gente aprender sempre coisas para a nossa vida cristã. E aqui então você acompanhou esse retrato, esse cenário, aonde Jesus ele acalma a tempestade. E que engraçado, Jesus estava com pessoas dentro do barco que já eram pescadoras, pessoas que já estavam acostumadas a entrar no mar e enfrentar desafios. Mas aqui eles demonstram essa fobia que aconteceu naquele momento, por aquela experiência. E isso para mim ensina alguma coisa. Por exemplo, não é porque você está acostumado com alguma coisa que você não vai sentir medo. Não é porque você sabe lidar com a situação que você não vai sentir medo. De repente você até sabe lidar com a situação, de repente você até sabe como conduzir a história, como resolver o conflito, mas mesmo assim aquilo pode causar medo no seu coração. Para mim aqui eu tiro essa lição que os discípulos, e com certeza Pedro estava ali naquele momento com Jesus, ele sabia lidar com a situação, porque ele já era pescador. Vocês viram, vocês sabem da onde Jesus chamou ele. Estava pescando e ele falou: olha, deixa as redes e segue-me. Então Pedro ali, ele era um pescador, ele tinha experiência, ele sabia lidar com alguma situação, principalmente nessas questões temporais. Mas naquele momento, mesmo assim, eles sentiram medo. Então o medo, queridos, eu não quero dizer assim, e eu concordo com a irmã quando falou dessa questão do pastor, eu também acho que o medo ele está dentro de nós. É claro também, não vamos tirar a questão assim, que o inimigo, o diabo, ele também trabalha em muitas situações, mas o medo também está dentro de nós. Fato é que esses discípulos
estavam no barco com Jesus, e quando a tempestade começou a se levantar, não era um espírito maligno, não era um demônio assoprando o vento para que começasse uma tempestade e o barco se balançasse de um lado para o outro, que nem algumas pessoas falam, né? Que vê diabo e demônio em tudo. De repente, se o microfone começar a falhar, fala assim, é o diabo, é o demônio. Se a caixa de som falhar, é o diabo. Não, a gente vê aqui na história que foi, até se você estudar um pouquinho mais, mas eu não quero me ater a isso, mas se você se apegar naquele contexto, era normal acontecer as tempestades naquela região. Então assim, eles precisaram lidar com esse medo, só que eles não souberam. Eles deveriam assim pensar, peraí gente, calma, Jesus está aqui nesse barco, Jesus está aqui perto da gente, e de verdade, se ele está dormindo, então vamos cochilar também, porque, sabe por quê? Porque eles já viram Jesus fazer muitas coisas. Se você pegar aqui, você folhear a sua Bíblia para trás, né, voltar a sua Bíblia, você vai ver que eles já tinham visto Jesus fazer muitas coisas, muitos milagres. Então, talvez aqui pensando, né, aqui a gente, Rodrigo, e aqui entre nós, de repente eles poderiam pensar, não, gente, calma, essa tempestade ela vai passar, e outra, se ela não passar, Jesus está aqui. Jesus já fez muita coisa, a gente já viu isso. Então acalma aí, gente, vamos segurar. Vamos segurar, né? Dá pouco do barco, mas vamos segurar aqui. Calma, Jesus está com a gente. E queridos, eu creio que de uma forma bem simples e objetiva, o que a gente tem que fazer para vencer esses medos, talvez você não tenha uma fobia dessa, medo de ficar careca, para você tudo bem se ficar careca, medo de ficar solteiro, talvez tudo bem, mas com certeza a gente carrega medos dentro do nosso coração. Talvez medo que você nem saiba, mas diante de uma situação, ele vai ser exteriorizado. E de repente, nessa noite, para alguns, há o desafio de dizer assim, olha, se você tem medo de algo, então nós vamos orar, porque Deus está no barco. Você não está no barco com Jesus? Eu estou. Então, se você está no barco com Jesus, Ele vai acalmar essa tempestade. Você crê nisso em nome de Jesus? Agora, se o seu caso, nessa noite, for assim, pastor,